Olá, eu sou o Dr. Marcos Paulo, seja bem-vindo ao canal e hoje irei falar sobre demissão por justa causa. Trata-se de um tema de grande importância para a Justiça do Trabalho, principalmente para os empregados e empregadores, tendo em vista que a maioria das rescisões contratuais por justa causa são anuladas e revertidas para demissão sem justa causa no Poder Judiciário. Isso ocorre porque a maioria dos empregadores não observam os parâmetros legais, bem como não observam os princípios exigidos pela jurisprudência para a aplicação e validação de uma justa causa. Como você deve imaginar, a justa causa é uma modalidade de rescisão contratual praticada pelo empregador, mas motivada pelo empregado. Ou seja, ocorre quando o empregado dá causa, dá motivo para a rescisão contratual ao praticar uma das faltas previstas no artigo 482 da CLT. Dando ao empregador o direito de proceder com a rescisão contratual por justa causa, desde que, obviamente, respeitado os princípios estabelecidos pela jurisprudência. Isso porque a relação de emprego é uma relação de confiança, ou seja, na relação de emprego há uma confiança necessária entre empregado e empregador e empregado. Existe na relação de emprego uma confiança mútua, sem a qual não é possível a manutenção do vínculo de emprego, sem a qual não é possível a manutenção do vínculo empregatício. Portanto, trata-se de um requisito fundamental para a manutenção do emprego, para a manutenção da relação de emprego. Ocorre que, ao praticar uma das faltas previstas no artigo 482 da CLT, o empregado rompe com a confiança nele depositada, dando assim direito ao empregador de proceder com a rescisão contratual por justa causa. Contudo, esta é uma modalidade de rescisão contratual muito prejudicial ao empregado. Daí o porquê a jurisprudência entende que cabe ao empregador o ônus da prova da justa causa. Ou seja, em uma eventual reclamação trabalhista, caberá ao empregador provar para o Poder Judiciário que a justa causa respeitou os parâmetros da lei, bem como respeitou os princípios exigidos e estabelecidos pela jurisprudência. Os parâmetros legais estão estabelecidos basicamente no artigo 482 da CLT. Ali há a previsão de várias faltas que, se cometidas, se uma delas for cometida pelo empregado, poderá ensejar na rescisão contratual por justa causa. No entanto, não basta que o empregado cometa uma das faltas previstas no artigo 482. É necessário que o empregador respeite, observe os princípios estabelecidos pela jurisprudência. E é aqui que o empregador comete o erro. É aqui que a maioria dos empregadores cometem o erro, pois não observam estes princípios. E quais são estes princípios? Falarei apenas dos principais. Princípio da proporcionalidade. Significa que entre a falta cometida pelo empregado e a pena aplicada pelo empregador, deve existir
uma proporcionalidade, ou seja, a pena deve ser proporcional à falta cometida pelo empregado. A pena não pode ser exagerada, deve existir uma proporcionalidade. Temos também o princípio da gradação da pena. Significa que, antes de proceder com a rescisão contratual por justa causa, o empregador deve tentar reeducar o empregado por intermédio de medidas disciplinares, com caráter pedagógico e de forma gradativa. Isto é, antes de aplicar uma justa causa, antes de romper com a relação de emprego por intermédio de uma justa causa, o empregador deve tentar reeducar a conduta do empregado por intermédio de medidas disciplinares com caráter pedagógico e de forma gradativa. Ou seja, aplica-se uma advertência verbal, uma advertência por escrito, suspensão de 1 dia, suspensão de 2 dias, suspensão de 3 dias. Isto é, vai aplicando medidas disciplinares com caráter pedagógico, com o intuito de corrigir a postura do empregado e de forma gradativa, com a ideia de reeducá-lo. No entanto, se mesmo aplicando essas medidas disciplinares, o empregado não melhorar a sua postura profissional, ele poderá ser desligado por justa causa. Mas em regra, deve ser observado o princípio da gradação da pena. No entanto, haverá situações em que este requisito não será exigido. Haverá situações em que exigir este princípio, o princípio da gradação da pena, irá caracterizar uma injustiça. Imaginemos a situação em que o empregado desfere um soco contra o seu colega de trabalho em um ambiente de trabalho. Ora, nessa situação, diante desta falta tão grave, não se pode exigir do empregador que ele aplique o princípio da gradação da pena. Este único ato cometido pelo empregado é grave o suficiente para proceder com a rescisão contratual por justa causa. Nessa situação de falta grave, ainda que seja em um único ato, poderá ser feita a rescisão contratual por justa causa. A jurisprudência admite essa situação. Temos também o princípio da falta grave. Significa que a falta cometida pelo empregado deve ser grave. Não pode ser uma falta média, uma falta pequena, uma falta leve, uma falta irrisória. A falta tem que ser grave, pois quando se trata de justa causa, trata-se de falta de natureza grave. O artigo 482 da CLT estabelece falta grave. Portanto, não é qualquer falta que dará ao empregador o direito de proceder com a rescisão contratual por justa causa. Temos também o princípio da imediatidade. Significa que, ao tomar conhecimento da falta praticada pelo empregado, o empregador deve imediatamente proceder com a rescisão contratual por justa causa. Pois, se ele demora na aplicação da justa causa, a jurisprudência entende que ele perdoou a falta cometida por seu empregado.
No entanto, este princípio não é absoluto. Haverá situações em que a jurisprudência admite uma demora razoável, um tempo razoável na aplicação da justa causa, pois, dependendo da complexidade do caso, é necessário conceder ao empregador um tempo razoável para a apuração dos fatos, para que ele entenda o que de fato aconteceu e se aquela é ou não uma situação de justa causa, até mesmo para que o empregador não cometa injustiças. Por fim, aqui estão os principais princípios que norteiam a justa causa. Eles devem ser observados sob pena de ser revertida a justa causa em uma eventual reclamação trabalhista. Obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até a próxima.